pedagogia, né? Que é para ajudar mais ainda, né? A gente não para não, a gente tem que sempre estar estudando. Mas hoje eu vim conversar aqui com vocês, né? A gente vai fazer um momento aqui sobre a missão e o nosso testemunho enquanto cristãos no mundo. Todos vocês estão aqui, são do Instituto Nossa Senhora da Aurora, dessa comunidade. Somos todos cristãos em primeiro lugar. Seguidos, nós somos católicos, cristãos católicos, mas para isso é bom que a gente tenha presente, não é, a nossa missão, ou por que não dizer a nossa vocação, porque antes de nós nos tornarmos missionários, nós somos chamados. Concordam comigo? Então nós somos chamados. Então a vocação é esse chamado que nós temos, não é, para exercer a nossa missão na igreja, com a igreja, né, para a igreja. Então, nesse sentido, nós vamos ter como referência, né, um texto bíblico muito importante que vai nos colocar nessa sintonia, né, com o projeto de Deus, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, que é exatamente lá o finalzinho do Evangelho de Marcos, né? Nós vamos perceber também em Mateus 28, 18 ao 20, também o finalzinho do Evangelho, logo após de Jesus, o ressuscitado, aparecer a seus discípulos, a indicar-lhes a nova maneira de se conduzir após a sua ressurreição e, obviamente, logo em seguida a sua ascensão, não é, aos céus, porque os primeiros cristãos estariam aí dando continuidade à missão evangelizadora de Jesus. Então Jesus disse para eles assim, versículo 16, vamos ler juntos para poder a gente ficar bem diante dessa realidade, a palavra de Deus que diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos parar só aqui para nós entendermos isso. Jesus, ele dá o mandato: ide por todo o mundo. Então o primeiro mandato de Jesus é isso, é sair, é ir em missão. Pregue o evangelho. Então o primeiro momento é ide, ir. Depois esse primeiro verbo é precedido por outro, né? Procedido por outro, melhor dizendo, que é pregai. Vai lá, anuncia a palavra. E interessante que ele complementa, vamos juntos? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. E quem crer será o quê? Salvo. E isso é interessante nós entendermos, que é quem crer e for batizado. Então, está aqui a origem do ide. A origem do ide de Jesus, aqui por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tem que passar pelo batismo. O batismo é a nossa primeira instância de vocação, porque é no batismo que nós somos chamados a essa vida nova, primeiramente a vida nova, porque trazemos como herança do mundo o pecado original, pecado de Adão e Eva, não é? E o batismo nos faz, em primeiro lugar, nos tornar cada vez mais filhos de Deus, né? Sendo criaturas para filhos e filhas de Deus, e logo em seguida nós recebemos o tríplice munus de Cristo, que é sermos no mundo sacerdote, profeta e rei. Vou repetir: tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, porque todos nós somos sacerdotes pelo batismo, sacerdotes e sacerdotisas. Por isso que o Concílio Vaticano II, a igreja nos chamou necessariamente, né, de povo de Deus, os coparticipantes da igreja, aqueles que também são responsáveis pela igreja. Então a igreja não é só a figura do Papa, não é só a figura dos cardeais, dos bispos, dos padres, dos religiosos e religiosas, mas são de todos aqueles que têm na sua vida o seu batismo. A origem, a missão é o batismo. O batismo é que nos torna necessariamente missionários. Então, nesse sentido, quando nós recebemos o tríplice munus, somos sacerdotes e sacerdotisas.
Depois, somos chamados ao profetismo de Jesus. E o que é ser profeta? Profeta não é adivinhar futuro, né? Porque isso seria adivinho. Profeta aqui tem duas situações para sermos profetas. Primeiro, anunciar. Temos que anunciar o Evangelho. Nós vamos ver mais à frente exemplo de dois grandes santos da nossa igreja, pregadores também, que vai nos ensinar como é que nós devemos anunciar. Mas também denunciar. O denunciar é algo muito importante para o profeta. É aquele que vai sem medo de ser feliz. É aquele que vai, inclusive, como Jesus, como mestre, às últimas consequências. É capaz de morrer pela radicalidade do Evangelho. E vai viver isso não de qualquer forma. Tem uma forma de viver isso, né? Então, é exatamente nesse sentido. E por último, nós participamos do reinado de Jesus. Por isso que somos sacerdotes, profetas e reis. Participamos desse reinado. O reino de Deus não é quando termina este mundo. Pelo contrário, é aqui neste mundo. Quando nós somos batizados e nós cremos e fomos batizados, nós estamos buscando o que, minha gente? A salvação. Não é para isso que nós estamos aqui? É para isso. Nós seguimos a Jesus, nós buscamos Jesus porque acreditamos. Primeiramente acreditamos. Depois foi nos conferido o batismo para que nós pudéssemos existir diante da graça da salvação. Então é nesse sentido da qual nós estamos aqui. Então, para que a gente saiba, a nossa missão, não é necessariamente pertencer à essência da igreja. Somos todos chamados a essa missão de sermos pertencentes à igreja. Nós não podemos ser pertencentes à igreja de qualquer jeito. Nós temos a figura de muitos cristãos nossos, irmãos e irmãs, que estão aí no mundo inteiro, mas que se dizem cristãos católicos, mas que às vezes não observam as coisas da igreja. Às vezes fazem criticar a igreja. Vemos isso? Sim ou não? Sim. Às vezes são resistentes a algumas coisas. Acham que o outro está trazendo é pensamento dele e não da igreja. E às vezes, gente, me desculpe aqui dizer, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, é às vezes falta de conhecimento nosso. Não é à toa que o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, fala para a gente, quando ele tinha esse diálogo com Deus, e Deus dizia: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O conhecimento que, infelizmente, nós, em pleno século XXI, com tantas tecnologias, mas, infelizmente, não é a tecnologia que vai nos fazer também somente conhecer. Não é? É abraçar, é estar, é viver. Então, por isso que nós temos que pertencer a essa essência da igreja. E começa onde? Nessa missão. Porque proclamar a palavra de Deus e testemunhá-la ao mundo é essencial para todo cristão. Interessante aqui, ó. Proclamar a palavra e testemunhar. Temos que fazer com que a palavra de Deus seja cada vez mais em nossa vida testemunha. E nós possamos também ser testemunhas dessa palavra. Tem que haver o testemunho nosso e como também nós temos que testemunhar esta palavra. E como é que nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos testemunhar essa palavra? Como eu dizia, inicialmente pela nossa vocação batismal. O batismo, se todo cristão soubesse a força que tem o batismo, nós seríamos uma outra igreja. Nós seríamos outros seguidores de Jesus. Nós faríamos coisas muito mais importantes em nossa vida a partir do que Jesus nos coloca, por meio de sua palavra. Por isso que ao mesmo tempo é necessário fazê-lo de acordo com os princípios do Evangelho, com pleno respeito e amor para com todos os seres humanos. Por isso que é interessante quando nós colocamos isso, a gente não sair julgando de qualquer forma, de qualquer jeito, as situações que acontecem às vezes na nossa vida de comunidade, não é? Nós às vezes gostamos muito, nosso próprio como ser humano, de sair julgando. O pensamento começa logo inicialmente julgando as pessoas.
né? Alguma situação que às vezes acontece, logo nós julgamos. Então nós precisamos conhecer para que nós possamos então emitir, até mesmo parecer diante dessa realidade. E aí nós vamos perceber que dentro também dessa missão, já que é a essência do todo ser cristão, nós vamos ver que abraçar a fé em Jesus Cristo é conceber a vida como um caminho de sentido duplo. O que seria esse sentido duplo, esse duplo sentido? O que nós damos, nós recebemos. Vamos lembrar do que Jesus falou? De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, temos que levar isso como essência também nossa para a missão. Aquilo que nós recebemos, não porque foi pago, embora o valor da morte de Cristo na cruz já foi o maior de todos os pagamentos que a humanidade pode ter, né? Porém, o receber aqui de graça é a graça de Deus que nos é concedida. Porém, nós levamos também esta graça a outros, porque da mesma forma que nós recebemos, os outros também poderão receber. E é assim que acontece a dinâmica do reino. E eu me respaldei em alguns documentos da igreja, porque a gente não fala sem ser em nome da igreja. Começamos pelas Sagradas Escrituras, que é o fundamento, a base, é o alicerce para toda a vida cristã. Mas nós não somos protestantes, nós somos cristãos católicos. E como nós somos cristãos católicos, a Igreja Católica não se fundamenta somente na Bíblia. Obviamente, é a primeira. Porém, nós temos também, como a teologia diz, a tradição. E o que seria essa tradição? A tradição seria justamente todos os escritos, o magistério, os documentos da igreja. E necessariamente a Lumen Fidei, que é justamente a luz da fé, nós encontramos nessa encíclica, né, a expressão de que o amor gera fé e a fé sustenta o amor. Então, aqui eu vejo algumas imagens, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Padre Pio, São José, São Miguel Arcanjo, e inicia por ela, aqui nesse hall, né? Para nos mostrar justamente que o que? A nossa vocação primeira deve ser o que, gente? O que? O amor, como dizia Santa Teresinha. Então, necessariamente deve partir. A quem tem fé, ou quem busca a fé, inicialmente tem que passar pelo amor. O amor para poder entender, o amor para poder compreender, o amor diante dos desafios que nós somos postos. Todos os dias nós somos postos a diversos desafios. Até eu creio, para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje, nós passamos por desafios. Problemas às vezes na nossa família. Nós estamos aqui, mas às vezes até preocupados com quem está em casa, né? Com uma realidade adversa que pode estar acontecendo. Então, mas inicialmente nós nos colocamos diante da presença desse amor. Que o amor é quem? Diz São João. Primeira carta de João, que é justamente o que nós estamos lendo e refletindo durante esse mês de setembro, o mês da Bíblia. Quem é que é o amor, gente? Deus. É Deus. Deus é amor. Então, quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, a Lumen Fidei fala justamente sobre isso. Então, do mesmo modo que existe a luz da fé, nós somos colocados também diante da luz do amor. Então, não é necessariamente termos, para sermos esses cristãos, esses vocacionados, não é? Esses chamados à vida, e sobretudo a nossa vida cristã, nós não temos que ter só fé. Temos que também ter o amor. E o que seria o amor aqui para nós? Se nós fôssemos traduzir essa palavra amor, nós iríamos chamar essa palavra de obras. O testemunho que nós devemos ter no mundo. Todos nós somos chamados. Vocês enquanto Instituto Nossa Senhora da Aurora, eu enquanto formador, eu enquanto cristão que sou, lá na minha paróquia, na catequese onde eu estou, lá no meu testemunho, enquanto ministro da palavra, eu tenho que estar necessariamente, intimamente ligado a isso, a fé e o amor. Eu não posso esquecer disso. É algo que deve ser inerente à nossa fé cristã, sobretudo. Por isso, quando nós também recebemos o batismo, e ao mesmo tempo, na graça recebida, está o germe e o gene da missão. Aqui nós vamos lembrar, né, de quem é esse gene. O gene nós vamos lembrar da origem, né? Gênesis,
Não é? O primeiro livro da Bíblia quer dizer a origem do mundo. Então, a nossa missão passa necessariamente pelo batismo, como eu dizia. E como fruto disso, nós vamos viver o quê? A fé. Porque quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, primeiramente eu tenho que crer. Da mesma forma como eu fui batizado. Aí a gente pode até se perguntar, e aqui é interessante também nós refletirmos. Alguém pode dizer assim, mas na época que eu fui batizado, eu não acreditava, eu nem sabia se eu estava sendo batizado. Mas a sua família, os seus pais, pediram seu batismo. Então, a eles foi dado a graça de que, uma vez lhe apresentando para aquela realidade de vida, ou seja, a vida cristã, estavam se comprometendo diante de Deus de que você ia dar continuidade à sua obra, à sua vocação, à sua missão. Então, passa pelo batismo, não é? Por isso que o dom da fé é, por essência, também o dom da partilha. Então, eu tenho que ser uma pessoa que está aberta a partilhar. E quando eu partilho, eu estou amando, né? Aqui, entendam, partilha não é somente bens materiais, né? Coisas materiais, financeiras, não. A partilha é o estar atento ao outro, é ser uma pessoa que está atento à necessidade do outro. Aqui está como irmão, que eu respeito, que eu sou solidário. Então é essa partilha que nós devemos viver enquanto cristãos batizados e testemunhando também essa graça da missão. Missão também é graça, dom que se reparte. Na luz da fé, anunciamos a alegria do Evangelho. Olha, isso é tão importante para nós. Inclusive, muitos de vocês, eu acho que já devem ter ouvido e já ouviram falar que o Papa Francisco escreveu no ano de 2016, salvo engano, 2017, ele escreveu uma encíclica muito importante, uma exortação melhor à igreja, um chamado à igreja, porque a palavra exortação significa justamente o que nós popularmente no cearense nós dizemos, um puxão de orelha na igreja. E a igreja que entenda, não é o espaço físico, como vocês têm aqui a igreja de São José na Lagoa Redonda. A igreja somos todos nós. Então, esse puxão de orelha é para todos nós. Essa exortação que o Papa faz é para todos nós. Padres, bispos, religiosos, inclusive para ele, o Papa Francisco. Que em seu pontificado, diante de, nós temos aí ele, não sei se vocês sabiam, estatisticamente falando, ele é o 266º Papa, ou seja, já é o número 266 dos papas em toda a história da humanidade e sobretudo da igreja. E nesse sentido tem dado exemplo, tem saído realmente para poder dar esse exemplo. Por isso que o Papa Francisco, ele diz assim: prefiro uma igreja, está lá em cima ali, né? Prefiro uma igreja acidentada, vamos ler juntos? Acidentada, ferida e enlameada, por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pela oclusão e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E isso aqui faz nos refletir. Se nós fôssemos aqui lembrar ou fazer uma palestra só sobre esse número 49, o número 49 da Evangelii Gaudium, nós faríamos aqui um dia inteiro de conversa. Porque o Papa, ele pede para que nós possamos ser essa igreja que está acidentada, essa igreja que corre riscos, essa igreja que vai ao encontro das pessoas, que sai às estradas, a igreja que enfrenta os problemas. Não pensemos que, por exemplo, na época de Francisco de Assis, século XII, XIII da era cristã, Santo Antônio de Pádua, tantos outros santos, São Pio de Pietrelcina,
Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros santos não tiveram vida fácil, não. Não foi vida somente de oração. Não foi vida somente de contemplação. Foi vida também de perturbação. Foi vida também de muita dificuldade. Mas que o diferencial de tudo é que puderam encontrar Deus, puderam encontrar o sagrado, puderam encontrar em tudo a presença de Deus. Colocaram Jesus em tudo, no sofrimento, na dor. Aqui um exemplo de uma santa que sofreu muito, que morreu tão jovem, 24 anos, Teresinha do Menino Jesus, que foi, sei lá, nós podemos até dizer que foi massacrada, humilhada no próprio convento com as suas irmãs. Mas por quê? Ela não desistiu da missão, porque ela tinha um propósito. O foco, a meta dela não era ser freira. A meta dela era ser de Jesus, era buscar Jesus. Tanto é que nós temos tantos irmãos que às vezes estão passando por dificuldades, passam por problema na pastoral, na igreja, na própria comunidade, não está se entendendo com o irmão, se afasta. Aí piora a situação. Por quê que piora? Porque justamente não está em consonância. O seu projeto é para seguir quem? É Jesus ou a pessoa que ali está? Então é algo para a gente também refletir da nossa missão, da nossa vocação, do nosso testemunho enquanto cristãos. Então hoje é exemplo para nós, inclusive a padroeira das missões, nunca saiu para fazer missão, Santa Teresinha. Nunca saiu para fazer missão. Mas de dentro do mosteiro rezava pelos missionários. Então, quem reza por um missionário tem caráter de missionário. Então, Santa Teresinha fez tudo isso. Então, isso nos lembra exatamente isso. Para a gente sair. Porque às vezes a igreja, em suas estruturas, está às vezes fechada, enferma, está na comodidade, está ali na sua zona de conforto e está necessariamente esquecendo de viver a graça de Deus, a sua missão de ir ao mundo. Por exemplo, vocês hoje têm e estão, enquanto comunidade, Instituto Nossa Senhora da Aurora. Eu tenho certeza, se a Servedito não tivesse saído de onde saiu para vir fazer, onde é que nós estávamos agora? Sabe Deus, né? Então, isso para dizer, não buscando mérito a uma pessoa, mas a obra, a vocação, ao chamado e ao testemunho de alguém que ouviu Jesus primeiro. Está dando para entender aqui, gente? Sim. De alguém que ouviu Jesus primeiro e que pôde sair da sua comodidade, da sua zona de conforto, sei lá, da sua profissão, que pode ser também a nossa zona de conforto, mas foi além. Por amor a quem? A Jesus. Cumprindo o quê? O seu testemunho de batismo. Continuando, nós vamos ver que quando Jesus diz o ide, lá naquela passagem bíblica, já coloca os discípulos em seus movimentos, sobretudo, seus discípulos em movimento. A fé não é para ser guardada. Afinal, a fé, ele vai dizer, é um tesouro para ser partilhado, multiplicado, anunciado. Interessante, é tesouro. A fé é um tesouro. Infelizmente, muitas pessoas estão no mundo de hoje, em pleno século XXI, banalizando a fé. Mas nós, enquanto cristãos, conscientes do nosso batismo, porque batizado nós temos muitos, não temos por aí? Sim ou não? Sim. Mas conscientes do seu batismo são poucos. Conscientes do seu batismo são poucos. E nós precisamos justamente o quê? Buscar partilhar e cuidar de tudo o que vem a ter ou vivenciar a fé. Inclusive, nós aprendemos que no Catecismo da Igreja Católica, a Igreja Católica chama o catecismo de depósito da fé. É onde se guarda a fé.
Então nós devemos ser pessoas, cristãos, que no mundo nós temos que guardar a fé. E temos que, para guardar essa fé, nós temos que conhecer essa fé, estudar essa fé, saber de por que nós acreditamos. Não é para acreditarmos só porque alguém diz, mas conhecermos. Lembram aquela profecia que eu falava logo no início, Oséias 4:6? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então nós não podemos perder ou deixar de ter o conhecimento. Porque o conhecimento deve ser para nós algo muito importante para a gente poder testemunhar Jesus no mundo. Para a gente até mesmo sabermos nos momentos de crise, por às vezes nós nos questionarmos diante da nossa realidade humana, nós percebemos que não é a minha vontade, mas tem uma vontade muito superior à vontade de Deus que fala em minha vida. Né? Depois, ser discípulo é ser missionário e não pode ficar parado, até porque Jesus envia, quer os discípulos no caminho. Nós temos que fazer o caminho. Nós estamos aqui, por exemplo, numa caminhada. Quando se fala em caminho aqui, não é que a gente tem que ficar parado, sentado, escutando alguém, não é? Isso não seria caminho, pelo contrário, isso também é caminho. Nós estamos fazendo aqui um caminho. Que caminho é esse? O caminho que nos leva à salvação. O caminho que vai nos levar à vida eterna. É tudo aquilo que nós queremos, é a vida eterna. Se nós estamos aqui, entre aspas, que para o mundo é perdendo tempo, para nós que temos fé, nós estamos ganhando tempo. Não é assim, gente? Estamos ganhando. Por quê? Em busca dessa salvação, dessa vida eterna. Mas para a gente chegar à vida eterna, nós vamos ter que ralar um pouquinho aqui ainda. Nós vamos ter que passar ainda por muitas dificuldades. Temos que às vezes passar por um choque de realidade. Temos que olhar para dentro de nós, vermos a nossa natureza, vermos aquilo que nós somos, conhecermos de fato quem nós somos para podermos saber o que nós vamos fazer diante da realidade do mundo. Então nós somos convidados a fazermos esse exercício. Por isso, gente, que o Papa Francisco tantas vezes ele nos repete que quer uma igreja em saída. E é interessante porque essa igreja em saída tem que começar a partir de dentro de nós. Não vai ser, inclusive o próprio Jesus diz que não é o que entra no homem que torna o homem impuro, mas é o que sai do homem. Não é assim que diz Jesus? Então, nós temos que sair. E essa saída está em muitas vezes desprendermos de nós mesmos, da nossa realidade de vida. Às vezes estamos tão fechados e às vezes até mesmo tão enraizados diante de tantas coisas que nos prende a essa realidade do mundo, que nós não somos o que nós até dizemos, somos ousados, né? Temos que ser ousados diante da realidade do mundo para com as coisas de Deus. O cuidado que nós devemos ter diante dessa ousadia. Por isso que missão é desinstalar-se, é sair e ir ao encontro. Não é uma saída sem rumo e sem conteúdo. Olha aqui, ó. Não é uma saída sem rumo e sem conteúdo. Devemos ter conteúdo, sim. E esse conteúdo é o conhecimento, né? É o conhecimento. Temos que às vezes até mexer um pouquinho com a nossa estrutura de conhecimento, porque às vezes, como comunidade, como às vezes muitos de nós cristãos só esperamos para receber a catequese ou receber tudo mastigadinho de alguma palestra. Às vezes até engavetamos algumas coisas, não vamos estudar, não procuramos. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente, com a nossa igreja. Me desculpe até usar palavras assim, porque nós vamos chegar onde pesquisas mostram que o número de católicos, o Brasil, o maior país católico. Deixa eu só aqui dizer uma coisa para vocês. Isso é mentira. Quando o censo diz que o Brasil é o maior país católico do mundo, é mentira.
Não estou dizendo que o IBGE seja mentiroso, mas a fonte. Por que eu digo que é a fonte? Porque muita gente que não tem nada, ou que não frequenta nada na sua vida, vai dizer o quê? Eu sou católico. Porque é batizado. Porque é batizado. Ai, eu sou, por exemplo, a pessoa que às vezes frequentam aí aos terreiros de Umbanda, não quer dizer que são bandistas. Vão dizer que são o quê? Católico. Quem vai para a sessão espírita não vão dizer que são espíritas, vão dizer que são o quê? Católico. Então sai tudo no senso. Por isso que o Papa Francisco, em suas grandes pregações, em suas grandes catequeses, que em tudo ele chama catequese, seja na quarta-feira, no domingo que ele faz, a todas as oportunidades ele fala isso. Que nós não pensemos, nós, que temos que lutar para sermos católicos, mas que nós tenhamos no coração a essência, o desejo de ser cristãos. E por que a essência, o desejo de ser cristãos? Porque nós temos que seguir acima de tudo Jesus Cristo. Em tudo buscar Jesus. Em tudo ver Jesus. Não é? Para que a gente possa ter justamente aqui um rumo e ao mesmo tempo tendo esse rumo, nós tenhamos um conteúdo. Quem é que nós vamos levar? Quem é que nós vamos, de quem nós vamos falar? Quem é este a quem eu vou falar? De quem que eu vou falar? Quando a gente fala de alguém e a gente se empolga, né, da pessoa que nós estamos falando, a gente contagia até outras pessoas. Não é assim, né? Quando a gente fala superficialmente e que as pessoas entendem aquilo que nós estamos falando, que nós não estamos com tanto gosto, também muita gente despreza. E aí nós vamos entrar diante dessa realidade justamente disso. O conteúdo que é Ele, Jesus, com uma expressão do amor do Pai, sair animados e santificados pelo Espírito Santo. O que seria isso? Sair animados e santificados pelo Espírito. Então, não é sair para evangelizar de qualquer jeito. Não são os consagrados do Instituto Nossa Senhora da Aurora que tem que chegar aqui diante dos seus problemas, das suas dificuldades, com cara amarrada, com cara feia, para que o irmão perceba, para que vá lá dar atenção. Mas que nós possamos ser pessoas que mesmo diante das nossas dificuldades tenhamos a ousadia, a coragem de transformar com o nosso testemunho de vida a quem está até do nosso lado. Não pensem vocês que para evangelizar tem que sair aqui nas ruas da Lagoa Redonda, de onde nós estivermos, não. A evangelização primeira começa dentro das suas casas, das suas famílias, das nossas casas, das nossas famílias. E passa por onde nós estamos, se é na fila de um banco, se é na lotérica, se é no ônibus, se é lá no trânsito, em todos os lugares. Nós vamos dar sinais de que nós somos diferentes. De que nós estamos no mundo contagiados por alguém que eu conheci, porque aqui deve acontecer esse primeiro encontro com Jesus, né? E o primeiro encontro fez com que nós pudéssemos dizer, é este que eu quero seguir, porque eu ouvi falar desse homem, e esse homem é alguém muito especial, é espetacular, e eu quero ainda prosseguir caminhando com ele, conhecendo mais ainda, e eu vou dar razões ao mundo de que segui-lo é importante. Até porque nós temos muitos cristãos católicos que infelizmente não dão testemunho do seu batismo, não dão testemunho da sua comunidade, de onde participam, de onde, até mesmo daquilo que estão vivenciando, que estão lendo, que estão conhecendo. Às vezes é uma pessoa aqui na oração, na missa, mas quando sai é uma pessoa totalmente diferente. Às vezes em casa não tem paciência com o marido, com o filho. Inclusive tem até um testemunho, não é? Eu sempre gosto de dizer esses testemunhos no curso de ministro da palavra, não é? E às vezes em alguns momentos eu gosto sempre de dizer porque é muito importante. Nós
tínhamos um ministro da palavra, que o ministro em casa era aquela coisa, era chato com a mulher, com os filhos, não tinha tempo, etc, etc. E na igreja, quando estava presidindo a celebração, ou antes mesmo da celebração, era um amor de pessoa. E um dia, a mulher estava no supermercado, fazendo lá o mercantil, e alguém encontrou com ela e perguntou pelo marido: e cadê fulano? Está bem ele? Aí ela respondeu: sim, está trabalhando, etc, etc. E ele disse assim: olha, fulano é tão bom, ô pessoa boa. E começou a elogiar o homem. E a mulher do homem começou a passar o filme na cabeça dela, diante de tudo aquilo que acontecia em casa, que era o contrário daquilo que estavam dizendo lá fora. Foi que uma bela vez, ele estava lá presidindo a celebração numa igreja, e encostou um caminhão de mudança. O caminhão chegou e começou a descer os móveis. E descendo móveis, e descendo móveis, e descendo móveis, e as coisas foram descendo, e ele lá no altar vendo aquela situação. E por último, a mulher e os filhos desceram no carro. Terminou a celebração, ele foi ao encontro e disse: mulher, o que está acontecendo? O que é isso? Ela disse: viemos morar aqui contigo na igreja. Aí, por quê? Não, porque lá em casa tu é de um jeito e aqui tu é do outro, então nós preferimos vir para cá porque aqui tem amor, aqui a gente pode ser mais compreendido. O povo fala que aqui você é melhor. O que é isso, gente? Testemunho. Então, do jeito que nós devemos ser em casa, nós devemos também ser na rua. Nós devemos também ser na fila do banco, na lotérica, lá na parada de ônibus, no terminal de ônibus, no trânsito. Porque isso vai expressar a nossa condição de nós estarmos aí animados e santificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito nos transforma, nos muda. E assim foram os apóstolos. Saíram para além fronteiras de Jerusalém, da Galileia, como hoje nós podemos dizer, para além fronteiras do estado, das cidades, de Fortaleza. É preciso partir e pôr-se no caminho, sem medo. E às vezes esse medo aqui, não é porque a gente esteja com medo da violência, me desculpa, eu vou falar bem baixinho, das facções criminosas. Não é esse medo aí, não. O medo, sabe o quê? De nós sermos confrontados com a nossa realidade, com aquilo que nós pregamos lá fora e que nós não vivemos na comunidade, que nós não vivemos na nossa própria casa, na nossa própria família. É esse medo aí o pior. Porque se nós estamos em vista da salvação, então é esse medo. E é disso que nós vamos estar prestando contas diante de Deus. Então começa por aí. Tem que se passar por aí. E com certeza que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, se nós estivermos ligados a essa realidade, pôr-se a caminho e estar sempre em estado de saída, de partida, nós vamos estar nessa realidade que Jesus vai estar conosco sempre. Não esquecerá de nós, né? E aqui eu quero chamar a atenção para essa igreja em saída. O que seria essa igreja em saída? Que é o grande sonho do Papa Francisco. E ele respalda-se em outra palavra-chave, tão cara ao nosso Papa. Qual é essa palavra, gente? A cultura do encontro. O que seria essa cultura do encontro? Não é estar só reunido. Porque muitas vezes nós estamos reunidos, mas nós não estamos unidos. Quantas famílias se reúnem, mas não estão unidas? Concordam comigo? Sim. Quantas famílias se reúnem, mas não estão unidas? Então nós precisamos sair a esse encontro. Ao encontro daqueles que estão à margem. Ao encontro daqueles que não têm voz, não têm vez. Ao encontro daqueles que, como ele vai dizer, sair para encontrar. E ao encontro das nações, dos povos, para tornar que? Conhecido o Evangelho. E o Evangelho, vou dizer para vocês, não é pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e sair para evangelizar.
Não é somente isso que é pregar o Evangelho. Vamos ver aqui o que seria pregar este Evangelho. E aí nós vamos ver que ter consciência de ser missionário, o portador de um dom, e encontrar o outro para levar a boa nova. Não obstante, haja a atenção de impor algo ou fazer uma doutrina. A missão, que vai dizer o Papa Francisco, é também anunciar o Evangelho, é fazer discípulos, é convidar e colocar as pessoas num caminho. E esse caminho que nós devemos fazer para que outras pessoas também possam partilhar. E isso aqui, gente, me faz lembrar o que o Papa fala, né? São trechos aqui da Evangelii Gaudium que eu estou trazendo para vocês, me faz lembrar dos primeiros cristãos. Que os primeiros cristãos, eles eram contagiados. Quando eu digo contagiados, para seguir ao projeto de Jesus, para sair também anunciando e aderir, né, ao cristianismo, porque eles viam no testemunho dos primeiros, ou dos seguidores de Jesus, dos apóstolos, viam o amor que eles tinham. Primeiro, entre eles, e depois pela missão. Lembram do amor que eu falei anteriormente para vocês? Que é preciso ter fé e amor? Então, o amor primeiro deve ser entre nós, embora às vezes tenha as nossas diferenças. Os discípulos, os primeiros, se a gente lê os 28 capítulos, e aqui eu vou até perguntar para vocês, alguém já leu todo o livro dos Atos dos Apóstolos? Só um que leu? Não? Ninguém leu? Pronto, pois vai ser tarefa de casa para vocês. Leiam, porque é onde se fundamenta toda a nossa vida cristã. Faça esse exercício. Se possível, até façam o seguinte: peguem um caderno, façam as anotações, cada capítulo, capítulo primeiro, o que é que fala esse capítulo primeiro? Depois que você leu, coloca lá em palavras, cada capítulo, para você ter uma noção de como foi a vida daqueles primeiros seguidores de Jesus. Aqueles que de fato foram levar, porque foram eles que fizeram com que a palavra se difundisse. E se nós estamos aqui hoje, atenção, se nós estamos aqui hoje, é porque eles saíram. Eles saíram. Foram essa igreja, como o Papa Francisco está dizendo, essa igreja em saída. Receberam de fato a importância do ID, do mandato de Jesus, de ir ao mundo. Embora com as suas diferenças, com as adversidades, com os problemas, com os desafios de sua época. Obviamente, os desafios dos discípulos lá, dos apóstolos, não são iguais aos que nós temos hoje. Podia ter até alguma coisa parecida, mas hoje nós temos muito mais, que nós vamos ter que vencer diante da tecnologia, né? Porque hoje é o que nós estamos vendo aí, a internet, embora tenha as suas coisas boas, mas também tem muita coisa má a oferecer, né? E infelizmente tem mais atrativo para as coisas más do que para as coisas boas. E a gente sabe que nós estamos diante dessa realidade no mundo de hoje. Então, é esse sentido de nós levarmos ao outro. Inclusive, me faz lembrar aqui uma das palavras dos apóstolos, aliás, das pessoas que viam a unidade dos apóstolos, quando diziam assim: vejam como eles se amam. A razão do amor que os apóstolos tinham não é porque eles só viviam se agarrando, se beijando, estavam juntos, estava tudo em paz. Não era isso, não. Era para dizer que mesmo diante de qualquer desafio, de qualquer dificuldade que eles passavam em comunidade, o que falava mais alto era o amor. O que falava mais alto era o amor. Então, é algo que nós temos que hoje tentar redescobrir diante da realidade de vida que nós estamos vivendo hoje. Por isso, este santo aí, ó, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando eu pude ler a vida, alguns escritos dele, eu me apaixonei. Já que nós estamos no mês da palavra, o mês de setembro, o mês da Bíblia, das Sagradas Escrituras, me fez lembrar muito, quando eu preparava justamente essa temática aqui para vocês, dessas palavras aqui de Francisco de Assis. Vamos ler juntos? Prega o Evangelho em todo tempo.
que a gente pode observar diante disso? O que é que Francisco de Assis quer dizer? Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Ele quer dizer que nós temos que pregar o Evangelho, não é com a Bíblia na mão, é com a nossa vivência. E quando faltar as atitudes, as ações, o testemunho, a vivência, que a gente use o quê? As palavras. Então ele não está pedindo para que primeiro usemos as palavras, não. Para que a gente primeiramente use o quê? O testemunho de vida. Por isso eu comecei falando para vocês da fé, do amor, do ser batizado, a nossa essência de sermos cristãos, porque passa tudo pelo batismo. Nós somos chamados para o amor, ao amor. E para que a gente possa fazer isso, nós vamos poder pregar este Evangelho. Inclusive, a palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Antigamente, hoje em dia o pessoal não fala mais muito isso, né? Mas antigamente nós dizíamos muito isso. Quando passava alguém, a gente dizia assim: fulano é gente boa. Hoje está muito difícil a gente dizer isso, né? Está muito difícil quando a gente passa por alguém, por alguma situação, porque o nosso julgamento às vezes é tão, né? Está tão grande em nós que às vezes é muito difícil. Agora a gente precisa resgatar isso. Às vezes até diz, é gente boa, mas... Pronto, muito bem, seu Pedro. O senhor colocou muito bem isso aí. Alguém pode até dizer, fulano é muito bom, mas ainda tem mais. O complemento, tem um porém aí na história, né? Então nós precisamos resgatar isso. E como? O que urge em nós é o quê? O testemunho de cristãos. É fazer valer aquilo que Jesus diz. Inclusive, o pessoal, às vezes a gente escuta muito, né? E eu escuto muita música, até porque como o Robson leu aqui, o Sérgio Robson leu o meu currículo, eu também sou radialista, a gente passa pelo rádio e conhece